Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou morrendo de saudades. Bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os neurônios, as sinapses e os neurotransmissores. Para começo de conversa, quem são os neurônios? Os neurônios são células, que fazem parte do sistema nervoso. Ele está conectado aí, nós temos o sistema nervoso central e o periférico, então ele meio que faz uma conexão entre o central e o periférico. São células capazes de transportar impulsos elétricos, impulsos nervosos. Tá? Como que isso acontece? Então, a gente tem aqui a representação de um neurônio, onde eu tenho aqui o corpo celular, o corpo desta célula, o núcleo, Aí a gente tem aqui os dendritos, que aqui também são dendritos, tá? Dendritos, que se ramificam, para conexões com outros neurônios ou no músculo, tá certo? Então o que acontece? Aqui eu tenho essas partes, núcleo, corpo celular e dendritos. Nessa outra região aqui, eu tenho o axônio, que é um fiozinho que passa, e aí ele se ramifica em dendritos também. E eu tenho também a bainha de mielina, que ela vai encapar, o axônio. A bainha de mielina é como se fosse uma capinha de gordura, tá? Que ela funciona como um isolante elétrico. Imagina que você conectou 2 fios na sua casa para ligar o chuveiro. E aí, se você deixa o fio sem passar a fita isolante, ou se o fio estiver desencapado, você toma choque. Imagina que seria assim, dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, do meu corpo, do corpo de qualquer outra pessoa. Os neurônios ficam espalhados pelo nosso corpo inteiro, E aí o que ia acontecer? Ele vai passar esse impulso elétrico, que é esse impulso nervoso, e aí essa energia se dissipando pelo nosso organismo, aí nós iríamos ter o super choque. Iremos dar choque em todo mundo, Uma pessoa ia transmitir carga elétrica para outra. Mas, na verdade, essa capinha aí da bainha de mielina, ela protege, tá? Para não deixar essa energia dissipar, ok? O impulso nervoso, ele se dá, no sentido do dendrito para o corpo celular, ou seja, ele passa do dendrito para o corpo celular para o axônio, tá certo? Aí ele vem aqui também para outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Aqui imagina que está ao contrário, tá? Como se aqui tivesse desenho invertido. Enfim. O que acontece? Nós temos algumas regiões de encontro, certo? De dendritos. Temos os botões sinápticos, que eles não encostam, tá? Não juntam assim, não gruda. Eles ficam bem próximos uns aos outros. E eles vão liberando essas bolinhas coloridas, que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que o nosso corpo produz e nos dá algumas sensações, E eu vou falar já para vocês. Já a sinapse é essa região de encontro desses botões sinápticos, tá? É onde acontece esse encontro, essa junção disso tudo. Belezinha? Então vamos lá. Já sabem o que é o neurônio, que é uma célula, O neurônio fica em todo o nosso corpo, nós temos neurônio dispersos pelo nosso corpo inteiro. Ele faz a conexão do nosso sistema nervoso periférico com o nosso sistema nervoso central, Como que eu sei disso? Beliscão. Dou um beliscão no meu braço aqui agora, o que acontece? Eu estou sentindo. Porém, o que acontece? Se eu levo um beliscão da mamãe, Se minha mãe vier e dar um beliscão, eu vou sentir, por quê? Porque o meu corpo, tá dando sinal de beliscão. Se eu estou recebendo beliscão, eu vou sentir uma dor, Aí imagina que esse neurônio capta isso tudo, esses que ficam mais na região da pele,
levam para o sistema nervoso central, né? Eles caminham isso tudo muito rápido, leva para a medula leva para o cérebro, no cérebro acontece a interpretação, volta, né? Ele tem uma região de voltar, e aí quando ele volta onde ele recebeu o estímulo, que é onde ocasiona a dor, tá? Aí, eu tenho aqui para explicar para vocês também as sinapses, que eu já falei para vocês que são regiões de encontro, né? Temos os neurotransmissores, que são substâncias químicas, que vão ocasionando algumas sensações, né, no nosso organismo. Eu já vou descrever elas para vocês. Temos também as células da glia, tá? As células da glia, elas têm como função proteger os neurônios e elas vão encaminhando alguns nutrientes para essas células, tá? E elas vão favorecendo uma condução mais rápida de impulso nervoso, tá? E aí ela vai auxiliar nesse processo, para que o impulso vá com maior velocidade, tá? E aí os neurotransmissores. Nós temos mais, tá bom? Mais neurotransmissores, porém eu coloquei aqui somente esses aqui, esses 3, pra gente saber, na verdade 4, né? Pra gente saber que eles são importantes, né? E a gente ouve falar muito deles. Quem são eles? Endorfinas e encefalinas, serotonina e a dopamina. A endorfina e a encefalina, elas têm função analgésica. O que seria isso? Quando você está correndo lá, jogando futebol, jogando vôlei, handball, andando de skate, praticando alguma atividade física, você acaba por torcer o pé, né? A atividade física, ela vai auxiliar na produção de endorfina dentro do seu organismo. Então vai sendo liberado endorfina. Quando o seu corpo para, né, de produzir endorfina, é no momento em que você está em estágio de relaxamento, né? Mais paradinho, então ele estanca a produção. O que vai acontecer? Você vai começar a sentir dor naquele lugar. Por que você não sentiu dor antes? Por conta da endorfina. Ela tem função analgésica. Por isso que normalmente o pessoal fala, deixa o sangue esfriar para você ver. Mas na verdade não é o sangue esfriar, é parar a produção de endorfina. Beleza? Temos também a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que auxilia na percepção sensorial, auxilia na regulagem de temperatura do nosso corpo, auxilia no sono, atividade sexual, no humor, também no apetite, né, para a gente conseguir comer, enfim. A ausência de serotonina, ela ocasiona quadros depressivos, né? Então a pessoa ela começa a desenvolver quadros de depressão, né? Ela começa a ficar mais isolada, né? Ela não quer participar de coisas da sociedade, enfim. Vários quadros aí de depressão, certo? Aí, o que acontece? Quando a pessoa tá lá ela desenvolve quadros de depressão, ela começa a ser medicada com medicamentos que auxiliam na liberação de serotonina. A serotonina começa a ser liberada, né, em maior quantidade, porque quando ele entra num processo de depressão, esse neurotransmissor baixa a sua quantidade. Ele baixa a produção. Quando eu começo a tomar o remédio, se eu estiver com depressão, o que vai acontecer? A serotonina começa a ser produzida com maior intensidade, tá? Para tentar normalizar aí essa produção para a pessoa sair desse quadro depressivo. E a dopamina é o neurotransmissor que auxilia num processo de satisfação e prazer. Nossa, por exemplo, eu vou comer um chocolate. Comer o chocolate libera serotonina, sensação de prazer. Vou comer um doce, açúcar, né, uma bala, libera serotonina, sensação de prazer, certo? Um jeito de liberar bastante serotonina é a atividade física, é você praticar esporte, né, fazer caminhada, correr, jogar futebol, vôlei, handball, basquete, enfim, tênis, e aí você vai produzindo dopamina. Desculpa, eu falei serotonina, é dopamina, desculpa. Dopamina, ok?
Aí você vai produzindo dopamina, tá? E aí a dopamina, ela vai sendo liberada no seu organismo, conforme você vai né, tendo prática de atividade física e tudo mais. E aí o que acontece? Né? A dopamina, a ausência dela no corpo, ele começa a ter algumas desordens motoras, né? O corpo começa a ficar meio trêmulo, braço, mão, é onde você desenvolve, né? Onde a pessoa desenvolve a doença de Parkinson, tá? Que é aquela que dá a tremedeira, que a pessoa começa a ter tremores involuntários, tá? É por conta da ausência de dopamina. Hoje já existem bastante estudos, né? Com remédios e tudo mais, para conseguir, estão desenvolvendo algumas coisas para o tratamento, né, e melhorias da doença de Parkinson. Tá certo, pessoal? É isso aí. Vão assistir depois o próximo vídeo, tá? Que eu vou postar depois, que vai falar sobre o sistema nervoso central e periférico, tá bom? Um abração, até mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau.